dia a todos, né? Um bom dia a todos que tá começando essa manhã. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Deus, né? Não se esfriar e pra gente manter o foco com Jesus, né, mano? Porque é muito fácil você se esfriar. Ficar um tempo sem ir pra igreja, ninguém quer se esfriar, sabia? Todo mundo quer o melhor. Todo mundo quer buscar Deus. Aqueles que gostam de buscar, né? Agora aqueles que não gostam, continua assim, né? Do jeito que tá, né? Como eu gosto de buscar Deus, eu gosto de ler da palavra de Deus. E daqui a gente sempre tira coisas boas, né? Ler um pouquinho da Bíblia Sagrada. Saber que Deus, Ele está com a gente, né? Saber que Deus sabe todas as coisas. Com Deus é assim. Tudo é possível. E Deus, quando Ele enviou o teu filho, Ele já sabia quem seria os ingratos, quem não seria. Então Deus já sabia, né? Por mais que você é ingrato, Deus ainda perdoa, reconhece que você pode mudar. Quantas pessoas Deus já não fez mudar? Deus já não arrancou aquele endurecimento, aquela pedra, aquela rocha do coração, aquela frieza profunda. Quantas pessoas? Acredito que Deus, Ele tem um trabalhar na vida de todo mundo. E cada um tem que buscar o que Deus quer. Muitos não acreditam em Deus. Muitos acham que é só piada. Por que não voltou ainda? Muitos assim. E graças a Deus, a gente que não pensa assim, a gente procura ler da palavra para ficar fortalecido. Porque se você ficar 2 semanas em casa, 3, 4, um mês, não sei quanto tempo, sem ler a Bíblia, o esfriamento começa aí. Aí você acha que o esfriamento é do dia que você parou de ler. Não, já vem aos pouquinhos na tua vida e você acha que foi daquele dia que parou nas férias ou algo assim. Mas não é assim não. Eu acredito que, cara, mano, a palavra de Deus é maravilhosa, mano. Só tem melhor aqui. Aqui é uma história melhor que a outra. E você aprende. Aqui não é como uma televisão, que eles fazem coisas para agradar o público. E a palavra de Deus, ela faz coisas para mudar a tua vida. É diferente, né, mano? Televisão engana, mente. A palavra de Deus, que é a Bíblia, ela não mente. Ela já está escrito aqui tudo o que você precisa. Tudo o que você quer ouvir. Não precisamos ser os melhores pregadores, os melhores preletores. Simplesmente leve a palavra de Deus. Leve do Evangelho. Simplesmente é assim. O que Deus quer não é que você fale bonito. O que Deus quer é que você fale do nome dele. O que Deus quer é que você lembre que Ele é o Criador da sua vida. É o que Deus quer. Que você tenha amor ao próximo. Que você siga os mandamentos. Até se você não for cristão. Siga os mandamentos. Seja correto. Porque lá na frente, quando você virar cristão, você já está no caminho já perfeito. Caminho certo. Já está seguindo os mandamentos sem ser cristão. É difícil? Mas não é impossível não, mano. Tem muita coisa aqui que a gente aprende e consegue tirar de letra. Principalmente nessa passagem que a gente vai estudar aqui hoje. Se você não aprender nessa passagem aqui hoje, meu Deus do céu. Aqui você vai aprender. Então, realmente, a Bíblia ela é um mandamento para a tua vida. Elas são uma vitamina para a sua vida. É uma restauração para a tua vida. É a palavra mais pura desse mundo e divina. Não existe palavra melhor que a Bíblia. Dizem que é um livro. Para muitos. Para mim não. Aqui é a vida de cada pessoa. Profetas que morreram por Cristo. É a vida de profetas que morreram por Deus. Então realmente a gente sabemos que quando Deus enviou o teu filho, foi para morrer por nós. E quando Deus deixou o Evangelho, foi para a gente estudar. Então Deus sempre vem fazendo as coisas para nos alertar e para nos ajudar, para a gente não cair em contradição. Para a gente ficar firme e forte, não importa o que você está passando.
passará por lutas, tribulações, mas você vai vencer. Você vai vencer como Jesus venceu. Você vai vencer, profetiza a vitória no seu lar. Pode estar a pior dificuldade, o pior de tudo. Profetiza que você vai vencer, que você vai ganhar, que você vai lutar, que a vida vai ser melhor daqui pra frente. Profetiza isso, tenha convicção, tenha fé. Porque quando Deus mandou o teu filho, não foi para morrer de bobeira não. Foi morrer por nós e nós fazer a diferença. Principalmente aqueles que leem da palavra de Deus, que vivem para o evangelho. Esses que têm que fazer a diferença. Esses que tem que levar o mandamento do Senhor. Então, hoje vamos fazer um estudo bem breve, bem rapidinho. Cara, toda vez que eu li aqui os estudos, é um melhor que o outro, mano. Cada hora eu venho tirando uma conclusão. Cada hora eu venho vendo, cara, por que esse profeta passou isso? Por que o outro não passou? Por que esse aqui é diferente? Por que ele carregou uma coisa que não podia carregar, mas ele carregou? Por que fizeram isso tudo por Cristo? Por mais que Cristo morreu já há muitos anos e ressuscitou, as pessoas ainda continuam levando e crendo no evangelho dele. É o que Deus quer, mano. Creia quem quiser. Busque quem quiser. Deus jamais vai forçar você a ler a Bíblia. Nunca. Nunca Deus vai forçar você a ler o evangelho. Nunca. Porque Deus, ele é amor. Deus é justiça. Deus é a verdade e a vida. Jamais ele forçará você a fazer qualquer coisa. Então vamos lá. Quando a gente começa o estudo aqui, a gente começa como a mulher do fluxo de sangue. A gente vamos lembrar de a mulher do fluxo de sangue, Lázaro. Então são pessoas que lembramos, todos nós conhecemos essa passagem. E quando vem no ponto de fluxo de sangue, a mulher. Quando vem de Lázaro, ele morreu, 3 dias ressuscitou. Então a fé é fogo, mano. A fé faz a gente ver coisas, fazer coisas, sentir coisas, elevar o máximo da loucura, não. O máximo do extremo. Para estar fazendo algo brilhante, magnífico para Deus. Se não for para Deus, é para tua família, é para teus filhos, é para tua esposa, é para o teu marido, é para sua namorada. Para todos. Até aqueles que não são cristãos. É, parece brincadeira, mas o poder de Deus, ele age de uma forma, age de um jeito que a gente, pô, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou desse jeito? Simplesmente é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. E quando você mais lê, quanto mais você jejua, você ora, você fala o nome dele, ele derrama a bênção na tua vida. Não precisa ser material, não. É muito espiritual, mano. É. Ele implanta o seu coração, ele molda o seu coração, te dá uma paz no teu coração que nem uma moeda de dinheiro te dá. Nenhum amigo, nenhum colega, nenhum conhecido te dá. Quando Deus dá aquela paz, você dorme bem, você acorda bem. É assim todos os dias. É Deus no controle. Não fica pensando que todo mundo que é ruim, é todo mundo que é ruim não, mano. Muitos falam assim, os tempos de hoje é maus, as pessoas são maus. Realmente acontece muito, você vê na televisão, muita loucura, muito homicídio, suicídio, coisas bizarras que a gente jamais achava que ia acontecer. Mas saiba que na Bíblia já relata isso. Onde que relata? Caim e Abel, o começo da Bíblia, onde ele matou o seu irmão. Se no comecinho ele matou o irmão, imagina daquela época pra frente, como seria a evolução. As pessoas falam assim, pô, só tecnologia que evolui, só que tecnologia que vai pra frente, só tecnologia que faz o mundo ficar diferente. Cara, se ele matou o irmão dele lá, então dali pra frente teria homicídios pior do que aquele, teria coisas piores do que daquele tempo. É uma coisa puxando a outra. Quando Deus colocou a Bíblia, foi pra gente ter consciência, não cometer o que todos cometeram aqui. Coisas más, né? E fizeram, né? Porque coisas boas a gente tem que pegar pra gente. A gente tem que pegar pra nossa vida. Se for coisa boa, a gente tem que ficar feliz, tem que absorver. Porque aqui na Bíblia tem tanta coisa maravilhosa, tanta coisa especial, tanta coisa linda. Vale a pena mais ler esse livro do que um livro de biblioteca. Sobre a história do Japão, história do Brasil. Não vale mais a pena ler sobre a história do Brasil. Um país que está todo corrompido, todo defraudado. Não tem mais graça em saber a história do Brasil. Porque a gente sabe como que está o Brasil. Por mais que é um país bom, é tanta coisa errada, tanta coisa ruim, tanta coisa que a gente não consegue nem ver mais a solução. Mas a gente cristão acredita num milagre.
Sempre o cristão vai acreditar no milagre, sempre o cristão vai acreditar numa mudança, sempre o cristão vai ter a fé e a esperança. É a esperança que faz a gente todos os dias querer que vai ter uma mudança. Quantas pessoas têm um marido, quantas pessoas têm uma esposa, quantas pessoas têm um cônjuge que sempre falou assim: Deus não muda ele, pau que morre torto fica torto, é impossível Deus na causa dele, ninguém muda ele. Quantas pessoas já disse isso? Que essa pessoa não tem jeito, não tem solução, que essa pessoa não tem cura. Quantas pessoas esqueceram de Deus, de Jesus, dos milagres, e falaram assim, profetizaram assim, e Deus veio lá de baixo e fez acontecer o impossível. Muitas pessoas creem nessa passagem, mano. Muitas pessoas creem em Deus. Então, a gente sabemos do que Deus é capaz de fazer por nós. E o que nós somos capazes de fazer por Ele. Eu estou fazendo um estudo aqui bíblico, né? E eu sempre deixo uma passagem, uma mensagem, eu sempre deixo alguma coisa aqui de Deus. E tá aí sempre no ar, para você ouvir, para você assistir. Cabe você ouvir se você quiser, né? Você não é obrigado a ouvir o que você não quer ouvir. Simplesmente escute, leia da palavra de Deus e viva para a obra. Então, hoje vamos falar de José na casa de Potifar. Quando José esteve na casa dele, José não foi como um amigo na casa dele. José, ele foi vendido para Potifar. Ele foi vendido, ele foi levado, ele foi entregue a Potifar. Então Potifar poderia fazer qualquer coisa com ele. Poderia mesmo, porque ele era um empregado, ele era um escravo de Potifar. Então o que Potifar mandava ele fazer, ele fazia. Mas jamais Potifar pensou que iria pegar um carinho tão grande por ele que chegou a deixar tudo que ele tinha para ele comandar, para ele administrar. Como que a gente coloca uma pessoa que a gente não conhece na nossa casa, servo de Deus na tua casa, e realmente passando todas as confianças a Ele, todas as nossas coisas, a nossa herança, tudo? Como que pode isso? E Potifar, ele fez isso. Potifar, ele não quis nem saber, mano. Ele sentiu. Eu acredito e eu creio que Potifar sentiu a presença de Deus na vida de José. Ele viu que ele era diferente. Quando a pessoa é de Deus, quando eu vejo essa passagem de Potifar, a gente sente. A gente sente o amor de Cristo. A gente sente sintomas de Deus. A gente sente sem precisar falar se você é cristão. Cara, eu não sei como que Deus deu pra gente esse sentido, mas Deus deu pra gente esse sentido. Parece bobeira, mas parece brincadeira, mas é realidade, mano. Eu sinto isso, sabe? E quando eu leio essa passagem, quando eu leio a Bíblia, cara, tô sentindo cada coisa no meu corpo. Às vezes meu coração tá tão bem, às vezes tá tão elétrico, tá tão a 1000 graus, por estar lendo a passagem, ouvindo, às vezes daquele arrepio tão grande. Cara, que história magnífica, mano. Meu Deus do céu, mano. Como alguém pode fazer isso pela pessoa? Quando é de Deus, a gente sabe que tudo é capaz, mano. Quando é de Deus, meu Deus do céu, tudo é capaz, mano. É assim que eu conheço a palavra de Deus, mano. Então, a gente sabe que Potifar, ele viu José como uma pessoa certa, honesta, humilde, que gostava de Deus também. Então, realmente, Deus trabalha assim. Eu creio. Quando você pega alguém que é de Deus e Deus vive abençoando, quando você põe na tua casa, eu acredito que Deus também abençoa até aqueles que estão na casa. Aqui foi essa passagem que eu vi aqui, que eu li sobre Potifar, mano. Abençoava Potifar, mano. Potifar nem era cristão, mano. Então Deus não quis saber se Potifar era cristão ou não. Vou abençoar com quem está com José. Eu não quero nem saber, mano. Então Deus foi assim. Abençoou José, Potifar, e foi abençoando todos que estavam ali. Mas que conclusão que chegou aqui por José parar na cadeia? Como que ele era tão amigo de Potifar e ele parou atrás das grades?
O que aconteceu com o homem de Deus? O que aconteceu com ele? Porque aquele homem que chegou de um jeito, ganhou confiança, ganhou tudo, ganhou uma administração, esteve ali com Polifar em todas as ocasiões, de repente estava na cadeia, atrás das grades. E detalhe, chegou até a ser líder na cadeia. Por isso que eu falo, mano, quando Deus abençoa, Ele abençoa até você preso. Faz você liderar a alcateia, um exército. Faz você fazer isso, porque sempre quem está no comando, quando não é Deus, são reis, são pessoas, eles enxergam aquele que é de Cristo. É mais preparado, tem mais mansidão, sabe como fazer as coisas, porque Deus sempre está do lado. A gente viu em Polifar. Quando é que Deus abandonou José? Nunca. Se algo aconteceu aqui, foi porque Polifar faltou conhecimento e sabedoria. Porque a mulher dele não valia nada. Tá aí o motivo porque ele foi preso, José. Porque a mulher de Polifar, ela não valia nada. Por isso que ele foi preso. Então, a gente vai lendo aqui de pouquinho em pouquinho e vai aprendendo sobre José, sobre Polifar. A gente não sabe qual é a maldade da pessoa e o bem da pessoa. A gente não sabe. Mas eu creio num Deus que está sempre comigo. Está sempre com a gente, que lê a palavra dele e faz o melhor estudo para vocês. Então, José na casa de Polifar. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Polifar. Acabei de falar quase um pouquinho do estudo antes de fazer essa introdução. Um oficial, que era o capitão da guarda do palácio, o Senhor Deus estava com José. Em todo tempo, a toda hora, a todo minuto, Deus esteve com José. Jamais o abandonou. Jamais, mano. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. Sabe por que ele ia bem em tudo? Porque ele tinha Jesus, ele tinha Deus no coração, ele sabia que o Deus sempre estava com ele. Quem não conhece aquela passagem de Abraão, que as pessoas ali falavam assim: Abraão, o homem que anda com Deus, o homem que Deus fala, ele corresponde. Abraão, naquela passagem, ele era visto como o homem que anda com Deus, o homem que está com Deus, o homem que segue os mandamentos e Deus fala e corresponde. Era assim Abraão. Então José, ele segue o mesmo mandamento. Então José também estava muito bem com Deus. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Tá vendo? Quem está do lado de fora, quem não conhece a palavra, começa a olhar a pessoa assim e fala: nossa, é uma pessoa de outro mundo, porque eu estou vendo Deus abençoar. Quem que abençoa tanto essa pessoa? Por que que abençoa tanto? Por que que ele é bem? Então realmente Polifar, ele viu isso em José. Deus está com esse rapaz, Deus está abençoando. Olha que passagem, mano. Que, meu Deus do céu, mano. Assim, José ganhou empatia do seu dono. Ele ganhou confiança. Ele ganhou que o pôs como seu ajudante particular. Olha só. Compra um escravo, compra uma pessoa e lá na frente essa pessoa vira o seu ajudante particular. Quantas pessoas passam por isso? Pouquíssimas, às vezes nenhuma. Mas José, ele passou. Passou para mostrar para vocês que Deus, ele é Deus, meu. Não importa o que você faça, não importa o seu trabalho, não importa o que você procura. Mas Deus, quando ele está no poder, ele faz as pessoas enxergar que você é de Deus. Realmente é assim. Eu penso assim. E que pôs como seu ajudante particular. Polifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Olha que ponto chegou Polifar. Cara, você teria coragem de fazer o que Polifar fez?
Você teria coragem de fazer com alguém que você não conhece o que Potifar fez? Por isso que a Bíblia é a Bíblia, mano. Não tem pra ninguém não, mano. Então realmente Potifar viu que ele era uma pessoa honesta, digna, de muita confiança. Deixou ele administrar tudo, tudo. Não deixou ele fora de nada. Cara, fez o que muitos não fariam no mundo de hoje. Hoje as pessoas nem confiam, nem no amigo, nem no colega, nem no irmão de igreja. Tem um rabo entre as pernas, não confia. A maioria não confia é porque muita coisa aconteceu na vida das pessoas, né? Então a confiança acabou. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Lembra que eu falei no começo da introdução? Eu tinha falado tudo isso. Aonde se encontra um filho de Deus, que Deus sempre está do lado, não importa se a casa não tem nada, ou tem, ou é mundana. Se tem um filho de Deus no comando, Deus vai o abençoar. Abençoar todos. O lar por geral. Filhos, tudo. Amigos, colegas. Que está no lar vai abençoar tudo. Vai abençoar por completo. Não vai deixar nada a desejar não, mano. Deus é assim. Potifar entregou às mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada. Olha só, que confiança. Que confiança que chegou a ter Potifar para José. É todo mundo que é assim não, viu? A não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem. Espera aí um pouquinho. José era um belo tipo de homem e simpático. Era um homem legal, bacana, sabia conversar com as pessoas, com todos, e todos gostavam dele. Porque Deus sempre estava na vida dele, sempre esteve com ele. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. A mulher de Potifar era uma sem vergonha. Ela nem gostava do marido dela. Simplesmente ela queria uma aventura. Ela já não tinha mais uma vida com o marido. Ela já tinha isso na mente. Foi o diabo que já entrou na vida dela para ter esses pensamentos. Isso pode acontecer também aqui, no lar. Porque se aconteceu aqui, na casa de Potifar, para cima de José, no mundo de hoje, pode acontecer a mesma coisa. Parece brincadeira, mas não é brincadeira não. Porque eu tenho bastante amigo que já aconteceu isso. Bastante amigo que já aconteceu isso. Bastante. Realmente é assim. Que a gente venha vigiar. Então vamos lá. Venha. Olha ela chamando ele. Venha, vamos para a cama. Olha que papo de uma mulher astuta. Olha que papo de uma mulher sem vergonha. É casada e está falando isso para José. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Então José, ele já tinha aquela convicção do que ele tinha que fazer ali dentro. Nada iria fazer ele trair o dono dele. José não entrou ali para isso. José entrou para ser escravo, servir, e depois Deus o abençoou, começou a liderar, a administrar dentro do lar de Potifar. Então José não tinha essa maldade, não tinha essas coisas que muitos têm. Qualquer momentinho, vão para a cama, que seu marido não vai saber, ou sua esposa não vai saber. Não são todas as pessoas que traem a esposa, os maridos. Tem bastante pessoas fiéis no mundo, existe. Principalmente pessoas que amam de verdade a mulher. E a melhor parte dessa parte, sabe? Quando você ama de verdade é a mulher. Principalmente é aquela mulher que trabalha. É aquela mulher que respeita você. É aquela mulher que cresceu com você. É aquela mulher que cuida dos seus filhos, cuida de você. É aquela mulher que honra o lar. É aquela mulher digna e só pensa em crescer a família. Tem bastante assim. Essas são as mulheres que não traem o marido. E o marido não trai a esposa. Ama de verdade a família, o lar, a esposa.
Realmente eu penso assim, entendeu? Nesta casa, seu manto, tanto quanto ele, aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora. Aqui ele falou assim, para a mulher de Potifar. Daqui eu posso comer, eu posso beber, eu posso fazer o que eu quiser. O Senhor me deu, praticamente, ele falava assim de Potifar, o Senhor, né? Me deu autorização para administrar, para fazer o que quiser aqui. Desde lá de fora até aqui de dentro. Eu posso mandar aqui dentro e as pessoas podem obedecer, porque eu sou administrador aqui dentro. Potifar me deu essa autoridade. Mas Deus também concedeu isso a ele, senão ele não estaria ali na autoridade. Então, realmente, pois é mulher dele, é menos a senhora, pois é mulher dele. Ele falou que era mulher dele, né? Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral a pecar contra Deus? A gente já sabemos que José era temente a Deus. Era temente. Quando ele entrou ali, ele já entrou cristão. Quando ele entrou ali na casa de Potifar, ele já entrou servo de Deus. Já conhecia a palavra cristã. Já conhecia a Bíblia. Então, realmente, o que ele tinha que fazer era só ser um servo. E a autoridade que Potifar deu a ele, administrar tudo. Então ele conseguiu. Então Deus sempre esteve com ele. Jamais José iria magoar Deus, porque ele sabia que Deus me deu e Deus pode me redobrar em dobro. Então não farei coisa que magoe a Deus e nem a Potifar. Então José, ele já tinha convicção que não precisava fazer isso. Não precisava. Olha como que é. As coisas são tremendas aqui, mano. Tremenda mesmo, mano. Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela. Mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Tá vendo? Ela ficava chamando José toda hora. Ela estava tão louca pelo José, estava tão prostituta, que ela queria José de todos os jeitos. Queria. Ela não queria nem saber se o Potifar ia saber. Ela queria José. É o diabo isso aí, mano. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: eu vendo essa passagem aqui, eu não vejo que José falhou. Por não ter ninguém na casa, ele entrou. Ele jamais iria saber que ela iria fazer isso com ele, agarrar ele. Venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando ele deixou essa capa, ele deixou uma prova de que ela precisava para ferrar com a vida dele. Quando notou que ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse, acredito que ela começou a gritar ali, começou a falar um monte de mentira. Era só assim para arrancar o cargo de José. Era só assim para ela querer fazer um mal para José. Porque José não queria ela. Vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Essa passagem aqui, que eu li agora, o tanto de confiança que Potifar tinha pelo José. Ela não queria nem saber, mano. Ela queria ferrar com a vida dele, mano. Então, é assim. O marido escuta a esposa escuta o marido. Pior que o lar esteja até caindo ou explodindo, ambos se escutam, né? Ela guardou a capa até que o dono José voltou. Aí contou a mesma história assim. Esse escravo hebreu que você trouxe para casa, ela falando para Potifar agora, entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Quando viu essa história, o dono de José ficou com muita raiva, muito ódio. Ele agarrou José e o pôs na cadeia, onde ficavam com os presos do rei. Mas eu acredito que quando Potifar fez isso, eu não sei se ele esteve na dúvida, né? Se era verdade que a mulher estava falando, não sei. Mas a Bíblia menciona que ele ficou com muita raiva, muito ódio, né?
de José, né? Então, quando ele pôs José na cadeia, ele pôs José triste, porque ele sabia que Deus iria o abençoar novamente, sabia, porque José era inocente. Quando você é inocente, Deus está com você, mano. Deus é justiça, mano. Ali, mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro, tá vendo? Onde José passava, ele conquistava, porque Deus sempre esteve com ele. Já fiz uma introdução bem no comecinho, antes de falar toda essa mensagem, né? Mas a gente vai ler, pra gente ver que precisamos folhear a Bíblia. Não é só falar de Deus da nossa boca e não ler da palavra de Deus. Temos que folhear a Bíblia. Temos que estudar, levar o Evangelho, assim, falando e folheando, para ser mais concreto e verdadeiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Olha, lendo essa passagem, eu vejo que no finalzinho, não importava aonde José iria parar, Deus sempre estaria o abençoando, Deus sempre estaria com ele, Deus sempre faria o que tinha que ser feito. E José sempre honrou a Deus. José sempre foi aquele homem temente ao Senhor. José sempre fez o que tinha que fazer para glorificar a Deus, para todos que estavam ao seu redor ver que Deus, ele vive, ele reina, ele trabalha, ele molda, ele restaura, ele está na nossa vida e na vida de muita gente. Então realmente precisou tudo isso acontecer, porque é Bíblia, é bíblico, né? Certas coisas tem que acontecer. Não tem jeito. Se não acontecer, a Bíblia é uma mentira. Então realmente as coisas acontecem porque é bíblico. Deus deixou tudo já pra gente ficar ciente, desde o melhor ao pior, sabe? O pior é guerra, vírus, morte, esfriamento. Esse é o pior de todos, sabe? Esquecimento da palavra de Deus, esquecimento de Jesus. Então realmente eu creio que José, por mais que passou por tudo, ele fez o que tinha que fazer. Ele conseguiu. A gente aprende com tanta coisa. Se você não aprender, meu Deus do céu, mano. A Bíblia é simplesmente um ensinamento pra gente aprender. Então, essa breve live, esse vídeo vai ficando por aqui. Somos livres para falar o que quisermos. Somos livres para pregar o Evangelho. Pregue quem tem juízo. E não fica só na arquibancada só ouvindo, não. Faça o mesmo. Assim Deus, ele gosta que você faça. Beleza? Falou? Um forte abraço e Deus abençoe a todos. O momento é TMJ. Tamo junto nessa. Falou e tchau.